Glória a Deus! Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos e regozijemo-nos nele. Um abraço, meus amigos, meus irmãos, meus familiares. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja transbordando os vossos corações. Senti no coração o desejo, a vontade de compartilhar com vocês uma passagem da Escritura, sabendo que os dias que nós estamos vivendo são dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Não é verdade? Eu creio assim e sei que vocês também creem, porque sabemos que o mundo não dá conta mais de muito tempo. E essa tem que ser a esperança de todo aquele que crê em Jesus. E o texto que eu queria compartilhar com vocês está na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Gostaria de ler e que a gente tivesse uma breve meditação e que essa meditação viesse com grande poder edificar o seu coração e a sua caminhada nesses dias. Amém? O texto que vou ler é este. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7, 8, 9, 10 e 11, que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, esta é a palavra do Senhor, que o Senhor usou o nosso irmão Pedro há mais de 2000 anos atrás, e que hoje nós podemos meditar nesta passagem, que tanto nos edifica, porque não temos dúvida, Senhor, que ela é uma passagem para esses dias que nós estamos vivendo. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento e revele para nós, pelo teu Espírito, coisas que nós precisamos em todo o tempo de saber, papai, e de ter o nosso coração firme nessa esperança de que a nossa redenção se aproxima. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Acabei de ler um texto que já vai para mais de 2000 anos que foi escrito. E eu não tenho dúvida que quando Pedro escreveu este livro, essa carta, essa primeira carta, lá pelos anos 60, depois de Jesus Cristo, né? Ele não podia imaginar o quanto essa carta seria importante para nós que vivemos hoje. E o apóstolo Pedro, que nós sabemos que era um apóstolo temperamental, né? Um homem sanguíneo, ele não podia imaginar que Deus o usaria como usou, a ponto de quando Pedro foi pego e teve a sentença de morte, ele dizer assim para aqueles que iam crucificá-lo: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Se vocês vão me crucificar, me crucifica de cabeça para baixo. E ele teve esse tipo de morte, mas sabia que aquela morte não podia mais separá-lo da promessa e da esperança em Jesus Cristo. E todas as vezes que eu leio essa carta, eu tenho o meu coração
transbordante, porque eu vejo Deus falando comigo hoje e eu tenho certeza que vai falar com você também hoje, porque esse é o propósito dessa carta, para os nossos dias. E esse texto aqui, Pedro começa dizendo para nós, ora, ou seja, ele nos alerta para o tempo que nós estamos vivendo. E eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo o fim de todas as coisas. A nossa redenção está bem perto, para nós que cremos e também para aquele que não crê. Porque só da gente olhar os dias que nós estamos vivendo nessa terra, a própria natureza, a própria maldade, a violência, nós enxergamos que está chegando o fim. E ele deixa bem claro que esse fim está próximo. E ele nos dá alguns conselhos. O primeiro deles é para que a gente seja sóbrio a bem das nossas orações. Muitas vezes nós fazemos orações, buscamos de Deus com um fim proveitoso para os nossos dias e para as coisas que nós temos necessidade. Eu vejo que não é uma oração que é segundo o coração de Deus. Nós temos que orar com um propósito de que as pessoas sejam salvas e de que as pessoas conheçam o Senhor e levarmos isso em forma de oração, a pregação do Evangelho. Isso é sóbrio, quando a gente anuncia Jesus para as pessoas, quando a gente ora com um propósito eterno para o coração das pessoas. Quando nós não fazemos orações egoístas, orações pensando em nós. Porque nós que cremos, nós que vivemos esses dias, o Senhor vai nos conceder segundo a sua vontade, segundo aquilo que Ele vê que nós temos necessidade. Então ele começa falando como que nós precisamos orar com um coração pensando no tempo que nós estamos vivendo. E ele começa a trazer alguns conselhos. O primeiro deles é que, acima de tudo, nós temos que ter amor intenso. Nós sabemos que Deus é amor e que o amor que nos alcançou é esse amor maravilhoso, esse amor que entregou o seu Filho na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. E ele está dizendo que nós temos que ter esse amor de levar essa mensagem e esse amor também de não julgar as pessoas, de não condenar as pessoas e de saber que, como Deus nos ama, nós precisamos empenhar em amar também a todos que estão à nossa volta. Os dias são difíceis. Os dias são dias em que muitas vezes nós esquecemos desse amor. Por isso, ele diz bem claro, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. E ele fala de serviço também. Ele diz assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Isso nos leva a ter uma hospitalidade sem murmuração. Muitas vezes nós queremos servir, mas muitas vezes com um coração sem gratidão a Deus, sem fazer aquilo com amor intenso, sem servir conforme o que Deus nos deu, porque cada um recebeu de Deus um dom para servir aquele que está à sua volta. E muitas vezes nós não fazemos isso. E como que eu posso servir alguém? Com aquilo que eu recebi. Eu recebi salvação, eu recebi esperança, eu recebi amor, eu recebi longanimidade, temperança, e eu preciso levar tudo o que eu recebi para as pessoas que estão à minha volta. Então ele traz 3 coisas aqui. O amor tem que ser intenso. A hospitalidade tem que ser sem murmuração. O serviço tem que ser conforme o que eu recebi.
Deus não vai cobrar de você, não vai cobrar de mim nada além daquilo que Ele já me deu. Porque eu preciso saber que hoje eu sou uma dispensa que tem o que o mundo precisa. Eu lembro direitinho quando eu era criança, minha mãe ia fazer as compras, viúva, ela saía para fazer a compra, recebia a sua pensão, passava ali na rodoviária, tinha ali o armazém do Júlio ou do Grilo, ela ia onde é que o preço estava mais barato e ela comprava a quantidade por mês, para o mês. E quando ela chegava, ela colocava um pouco, enchia as latas e o que sobrava ela deixava na despensa. Quando as latas estavam vazias, ela ia na despensa para abastecer as latas que ficavam numa partilheira. E quando ia chegando o fim do mês, ela observava a despensa e via que a despensa também estava esvaziando. Mas estava chegando o tempo dela receber de novo e encher de novo a despensa. A Bíblia diz que nós somos despenseiros da multiforme graça e sabedoria de Deus. Eu sou um dispenseiro, eu sou uma dispensa que carrega o amor de Deus, que é Jesus Cristo. Porque o meu coração recebeu Jesus Cristo. E eu sou essa dispensa que leva o que o mundo precisa, o que as pessoas que estão à minha volta precisam. Por isso ele diz aqui, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu tenho algo que eu recebi de graça e que tenho que levar para as pessoas de graça. Porque lá em Efésios 2,8 está escrito, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. A salvação que eu recebi, a minha despensa tem que estar abarrotada, porque o que as pessoas precisam é do que está na despensa, mas sabendo que é com amor intenso, hospitalidade sem murmuração e servir com esse dom que eu recebi e que está na despensa, que é o amor que Deus me amou, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho isso na despensa. Você tem isso na despensa. E se não tem ainda, basta crer em Jesus Cristo para receber o que você precisa na sua despensa. Porque nós somos despenseiros. E ele termina dizendo que nós devemos falar segundo os oráculos. Qual é o oráculo que nós temos hoje que pertence a Deus? É a Escritura, é a palavra. Para que a minha boca fale do que o meu coração está cheio, eu preciso encher o meu coração das palavras que vêm do oráculo, da boca de Deus. E ele diz, se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus, segundo a Escritura. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Eu não posso suprir, mas eu posso tirar da despensa o que pode suprir a carência de todos aqueles que estão à minha volta. E de graça, porque a salvação que eu recebi, os dons que eu recebi foram de graça. De graça recebestes, de graça dai. Então, irmão, ele diz aqui, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Depois de fazer tudo isso que eu estou falando aqui, a glória é de Deus. Porque eu só sou um vaso, você só é um vaso, um instrumento para que se manifeste o amor de Deus, a graça bendita e salvadora de Jesus Cristo na boa notícia, que é Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Se creres, serás
salvo. É isso que eu tenho na despensa. É isso que você precisa ter na despensa. E é isso que você tem que levar, porque é isso que tem nos oráculos. É isso que tem na Escritura. Se eu sou um bom despenseiro, eu vou falar segundo o que Deus tem para dizer através da minha vida, usando o oráculo, a Escritura, porque a glória é dele. A quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando Pedro acabou de escrever isso, nos ensinar isso, e quando ele recebeu o Espírito Santo e leu isso aqui, ele também ficou maravilhado. E o desejo do meu coração, o desejo da minha caminhada, do meu andar, é que você também possa ser um dispenseiro da graça de Deus, servir com amor intenso, ser um hospitaleiro sem murmuração e servir com o dom que você tem, porque todos nós recebemos um dom na pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia, se é uma manhã, se é uma tarde, que Ele te dê um dia cheio da graça, da paz, da esperança. E eu posso dizer para você, Maranata, eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cremos em Ti e aguardamos. Um abraço a todos vocês.